Então, rapaziada, em sequência agora da criação do nosso foco de luz, vamos prosseguir os trabalhos. Então, como eu disse na outra aula, né, a gente faz primeiro a perfuração das peças, né, dos perfis de alumínio, antes da gente iniciar a pintura. Eu trabalho a pintura com tinta spray, preto fosco, e eu vou trabalhando, pulverizando aos poucos, para você não ter aquela coisa de tinta escorrendo, senão fica feio demais, não fica um negócio profissional. Então você primeiro dá uma queimada na peça, nos lados dela, na parte de cima, você vai passando a mão e jogando, pulverizando a tinta. Nada de encostar e dar aquela pulverizada forte não. Eu dou umas queimadas preto primeiro, tá vendo? E depois eu faço novamente até a gente ter todo o preenchimento da peça. E depois de ter queimado a primeira demão, eu repito o processo mais umas 2 vezes, ou seja, eu dou cerca de 3 demãos, de 3 a 4 demãos de pintura aí com spray. Então, após de passar aí daí umas 3 demãos em cada peça, eu utilizo esse spray de verniz incolor, ó. Que é para poder a gente garantir aí uma fixação das peças. Então acho muito interessante vocês aplicarem o verniz incolor da mesma maneira que foi feita a aplicação da tinta spray. Faz verniz incolor também, tipo queimando, que é para poder não ficar aquelas marcas de escorrido feia pra caramba. Essa daqui é a peça principal, né, do nosso foco de luz. Vou dar uma restaurada nele, tá meio baleado. Como podem ver, eu utilizo parafusos, um botão aqui de liga e desliga. Vou abrir aqui agora a peça para vocês verem como é por dentro. Eu utilizo esse vidro redondo que encaixa certinho na peça. Eu mandei fazer na vidraçaria, isso daí qualquer lugar faz. Então é só você pedir para ele fazer nessa medida aí. Você pode levar a sua própria peça, o seu tubo de PVC, né? Que ele vai fazer o vidro para encaixar certinho. E eu pedi com 3 furos para poder parafusar no lugar de dentro. Então eu tiro aqui agora o vidro para vocês verem como que eu prendi esse vidro, né, com parafuso. Eu coloquei 3 cantoneirazinhas pequenas e prendi com arrebite. Olha só, tá aqui o meu vidro. Estão ali as cantoneiras com furo, na qual eu parafuso, né, e prendo o vidro nela. Ali está a minha lâmpada de luz fria, né? Esse é o interessante. Tirei a lâmpada, olha agora o bocal. Tá um pouco sujo, né? Eu nunca troquei. E ali o bocal ele tá preso numa pequena cantoneira também. Então aqui, ó, aqui esses 2 parafusos que seguram a cantoneira. Se você prender com um parafuso só, você corre risco de rotacionar, né, de girar. Então é interessante prender a cantoneira com 2 parafusos. Uma cantoneirazinha pequena, somente para ser um suporte que vá segurar o seu bocal. E agora eu vou fazer um desenho aqui para vocês terem uma noção de como que é essa parte principal do nosso foco de luz. Esse aqui é o nosso tubo de PVC de 100. Aqui é a nossa borda, né? Depois tem que encaixar o cap, mas eu vou fazer aqui primeiro o detalhe, que é a parte interna, onde eu coloco uma pequena cantoneira, que dê suficientemente para a gente prender o bocal nela. Eu prendo ela com 2 parafusos, tem que ser 2 para não acontecer aquela situação de rodar, né? E na parte de cima, apenas um parafuso já é o suficiente para segurar o bocal. Eu utilizei um bocal de louça, porque o bocal de louça ele geralmente é mais forte, então aguenta mais carga de energia, até porque a gente vai usar por um bom período, né, durante o nosso trabalho, com uma luz, de preferência luz fria, uma lâmpada fria, para não ter risco de superaquecer. Aqui eu estou fazendo o design do fio, né, o desenho do fio passando. Eu utilizei um fio grosso, se eu não me engano é conhecido como cabinho. Foram 2 fios.
Mas também se você conseguir um fio paralelo forte, né, mais rígido, é interessante. Até mesmo para você ter uma garantia de um tempo muito maior com o seu equipamento. E aqui eu estou fazendo o desenho das 3 pequenas cantoneiras que vão ficar presas na lateral do nosso foco de luz, né? Na parte interna, todas as 3 presas por meio de parafuso nas laterais, e onde a gente vai encaixar o vidro. Você vai numa vidraçaria, leva o seu tubo de PVC de 100 e pede para ele fazer o corte do seu vidro com 3 furos, na qual dê para encaixar aí no seu foco de luz. A pintura desse corpo, desse foco de luz também é interessante que você faça com spray e enquanto ela está crua, né, não esteja pronta, e aí depois você vai encaixando as outras peças, bem como parafuso, ou no caso se você for utilizar uma rebite, eu utilizei a rebite também para prender algumas peças que eu achei bem mais interessante. Mas o parafuso dá bastante conta. Daí depois de pintar é aquele mesmo procedimento. Você pintou, deu 3 demãos aí de spray, geralmente preto fosco é interessante. Você dá umas 2 ou 3 demãos também com o seu verniz incolor em spray. Bem interessante. Aqui agora eu estou fazendo o desenho do cap. É como se fosse uma capa mesmo, uma tampa, né? Que encaixa nesse tubo de PVC. E você vai fazer um furo bem no centro. Para quê? Para você passar o seu fio, que depois ele vai por dentro, né, dos seus perfis de ferro e de alumínio. Eu faço 3 fendas laterais. Se você me perguntar se tem necessidade dessa fenda, eu não posso te dar com toda certeza. Eu fiz apenas com o objetivo de manter refrigerado a parte interna do foco para a gente não ter um risco de superaquecimento, né? E ter um problema de queima aí da nossa lâmpada com mais facilidade. Aqui agora eu faço o desenho da barra chata que eu amassei ela. Eu fiz 2 amassados para que ela amassasse para dentro, para a parte de dentro. Foram 2 dobras para poder encaixar no perfil de alumínio. E é claro que ela tem que ter furos também para você parafusar no foco e no perfil de alumínio. Observe que ali na lateral do corpo do foco eu coloquei 2 marcas, que é para 2 furos. Se você fizer um furo só e prender apenas com um parafuso, ela vai circular, ela vai rodar. Então não pode rotacionar. Aqui eu já deixei um furo só proposital, porque eu quero que ela rotacione a cabeça aí do nosso foco de luz. Então eu acho muito mais interessante deixar rotacionar essa região aqui. Já a parte do corpo não. E eu prendo ali na parte do corpo a barra chata com auxílio de arrebite. Eu coloco arrebite porque eu pretendo não soltar mais, né? Só que eu prendi apenas com arrebite a parte do corpo. A parte que fica o cap, eu só parafusei, que caso eu queira no futuro tirar esse cap, eu consigo desparafusar e rotacionar só a barra chata. Tá aí todas as nossas peças, né, juntamente com parafusos. Eu vou fazer agora uma montagem para vocês verem como ficou. Eu vou encaixar aqui peça a peça. Eu até peguei a parafusadeira, porque com o auxílio da parafusadeira vai ser bem mais rápido a montagem. Até porque o encaixe o furo que eu fiz para passar o parafuso, ele é bem rente. Então praticamente a gente tem aí que parafusar dentro da peça. Então eu fiz um buraco que desce praticamente a conta aí de passar o parafuso. Então esse parafuso aqui é um parafuso mais longo, é o que liga a parte principal do nosso braço, né? Que é a parte que fica encostada na parede. Então essa parte aqui é fundamental que seja um parafuso maior, porque vai ficar uma por cima da outra para fazer a articulação lateral. Lembrando que o eixo, a ponta do ferro aí principal, sem ser esse daqui que eu estou pegando, mas a ponta que está perto do meu pé, que vai ficar ligada à parede, ela também vai articular. Então será um braço muito bem articulado. Encaixei aqui agora essa parte aqui da articulação. Eu não vou apertar muito os parafusos, porque eu quero que vocês vejam a articulação ela bem molinha, articulando.
Quando você for instalar, é importante que seja bem apertadinho para poder você não ter risco aí de frouxidão, né? Porque quando você deixa bem apertadinho, você posiciona o seu braço, né? No caso aqui o braço mecânico, né, articulável, o braço articulável, quando você posiciona ele tem que estar bem fixo, ele não pode mover. E até mesmo quando você encaixar na parede é importante que esteja também bem firme para não ocorrer de você, durante a tatuagem, deixar esse foco de luz cair em cima do cliente, né? Vai passar vergonha. E aqui agora a barra chata, né? São duas barras chatas que tem 2 furos de um lado e um furo do outro, com o objetivo de articular para cima e para baixo. Então você tem a articulação lateral, né? E você agora vai ter uma articulação vertical. Então eu faço aqui desse modo. Poderia ter feito igual ao que eu fiz na parte ali inicial? Poderia, mas eu acho que assim é mais interessante por conta do fio, né, que vai passar. Então assim é bem mais interessante. Aí eu esqueci de mencionar, é importante que nesse ferro aqui, nesse ponto mais ou menos, você faça um furo. Para quê? Para que o fio que vai passar por dentro desse perfil de alumínio, ele entre nesse ferro e vá até a base inicial, né, até o eixo principal, para você descê-lo pela parede e colocar a tomada. Então tem que ter um furo ali para poder passar o fio, fazer a passagem do fio. E agora aqui acabando de encaixar essa parte da articulação, essa parte frontal, né, que vai estar bem próximo ali ao nosso foco. Eu vou passar aqui o parafuso e essa daqui vai ser a articulação vertical, onde você vai articular de cima para baixo. Você quer clarear uma parte mais embaixo da tatuagem, quer aproximar mais a luz. Então é importante você ter essa articulação aqui vertical. Olha como é que fica. Uma lateral e uma vertical. É excelente essa articulação aqui. Às vezes você quer afastar um pouco mais a luz, você articula para cima. E agora a parte do nosso foco aqui, principal, onde fica a luz, que eu vou parafusar, ela também será articulável. Então você vai ter aí 1, 2, 3, 4 pontos de articulação. Desde as duas pontas, das duas extremidades desse braço articulável, até 2 pontos centrais, um lateral e um vertical. Agora prendendo ali a parte do nosso foco, né, que também será articulável. A parte dele, onde estão essas duas barras chatas amassadas que eu expliquei para vocês, até ele, no corpo dele, do foco, onde fica a luz, não pode ser articulável. Eu articulo só aqui nesse ponto. Porque se você articular lá também, vai ser muita articulação, então pode ser que fique mole, não é interessante. E aqui eu prendo com o auxílio de uma borboletinha, que é a parte que a gente mais vai trabalhar o manuseio aí da luz, né? A gente vai querer mexer a luz para um lado, para o outro, aqui para cima, para baixo. Então esse ponto aqui e o ponto anterior que eu prendi também o parafuso, também foi com o auxílio dessa borboleta, ao invés de ser aquela porca normal. Tá aí, nosso braço articulado. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês a instalação, que aqui ele tá cru ainda, não coloquei, não passei a fiação. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês, vai ser a nossa última aula, a nossa última parte dessa construção, né, do nosso foco de luz. Vou mostrar para vocês como prender na parede. O eixo é importante, a parte principal que fica presa na parede esteja bem firme, bem fixo, né? E tá aí, ó, ele todo encolhidinho, bem compacto, né? Vou ficar por aqui nesse vídeo, não deixe de dar o like e se inscrever, que vai ajudar muito o nosso canal. Um grande abraço, rapaziada! Até o próximo vídeo!